Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova saga que chegou nas bancas. Sim, a gente teve uma saga terminando que foi a do Superman, que chegou no último número agora no 24, mas a gente tem uma nova chegando agora e uma saga que promete bastante, que é a saga do Flash. Finalmente a saga do Flash com a icônica fase escrita por Mark Waid chega às bancas ao preço de R$ 39,90, trazendo 144 páginas de quadrinho, com o início da fase dos anos 90 do Flash, que ficou tão memorável, que trouxe tanta coisa legal. Aqui a gente tem o Flash Wally West, depois de toda a história lá com o Flash anterior, com Barry Allen e Crise nas Infinitas Terras, enfim. A gente tinha o Wally West e a gente acompanha as aventuras dele a partir daqui. Essa edição aqui, especificamente, é uma edição muito interessante para você pegar, porque ela traz justamente o início do personagem. Não, o personagem já está consolidado, não são as primeiras histórias dele, porque ele é um personagem lá atrás da Era de Prata, tá? Mas aqui a gente tem toda uma volta às origens, tá? Mark Waid nos conta toda a origem do personagem de novo, de uma maneira muito interessante. Então a gente tem aqui, sim, uma história de início do personagem, mesmo não sendo início. Eu vou explicar tudo isso e você vai ver que o material é legal, tá? E digo isso, cara, mesmo com um enorme problema que eu tenho com relação ao Flash. Antes de começar o programa, já vou ser extremamente sincero aqui, que o Flash é um personagem que eu não curto tanto, tá? De verdade. Acho confuso esse monte de Flash, acho um negócio meio mais ou menos. Acho o princípio básico do Flash ser um personagem que corre. Eu acho muito pouco, porque eu acho que, em teoria, nas velocidades que ele chega, ele não tem inimigo, tá? Ele não tem adversário, e os inimigos do Flash são ruins demais. Tirando os inimigos velocistas, cara, aqueles inimigos bunda do Flash não me animam nem um pouco. Então eu tenho muito preconceito com o Flash. Mas como eu já tive com o passar dos anos, a gente vai pegando alguma história específica que faz a gente ver os personagens de outra forma, né? Eu não tinha muito interesse pelo Capitão América até eu ler a fase do Brubaker, e eu passei a ver o Capitão América com outros olhos. Então, às vezes a gente precisa de alguma história que faça a gente ver o personagem de forma diferente. Pode ser que agora eu passe a ter um apreço diferente pelo Flash. Porque o único Flash de verdade que nos últimos anos eu gostei um pouco foi o Flash do desenho da Liga da Justiça. Fora isso, cara, eu não gosto do Flash do filme, eu não gosto. Eu até acho interessante a participação dele dentro do conceito Liga da Justiça. Mas um quadrinho sozinho do Flash não é algo que eu pretenda pegar com frequência. Mas aqui existe sim essa possibilidade, tá? Então se você nunca leu nada do Flash, tá interessado por causa do filme, pode pegar. Pode pegar, que é uma compra interessante para você pegar alguns conceitos e pegar um quadrinho do Flash, porque tu vai estar empolgado. Barba, tô começando agora no mundo dos quadrinhos, pode pegar, tá? Porque tem elementos muito bons aqui que vão ser bem interessantes para um leitor experiente, para um leitor de longa data, ou para um leitor que está começando agora no mundo dos quadrinhos, ou que está começando agora no mundo dos super-heróis, por exemplo. Pode pegar, que aqui a gente tem os elementos clássicos que funcionam em roteiro e arte. Então, vai agradar bastante e é uma obra bem legal. Uma história que funciona bem e que vai ser bem interessante. Essa edição especificamente, a número 1, ela já foi bastante republicada, tá? Bastante não, mas ela já foi republicada. É um material que já saiu antes pela edição da Eagle Moss, que trouxe basicamente a mesma coisa que tem aqui. Nessa edição, a gente começa com o Flash do número 62 ao 65, que é um material de 1992, tá? E essa daqui marca realmente ali a entrada do Mark Waid, que ele já fez logo um arco de história chamado Flash Ano 1, tá? Que é Nascido para Correr. E a Eagle Moss, edição número 44, que foi publicada em 2017, publicou esse arco também chamando já de Nascido para Correr. E basicamente era a mesma capa que essa daqui, tá? Só não tinha esse flash aqui atrás, mas era basicamente a mesma arte. Então, esse material foi republicado pela Eagle Moss em 2017, tá? E além das edições 62 ao 65, que formam o Nascido para Correr, ainda tem o Flash anual número 8, e também tem o Speed Force número 1, que é de 1997, tá? Então, esses materiais aqui foram publicados lá na edição da Eagle Moss. E esse material, cara, curiosamente, ele é inédito no Brasil. Tirando a edição da Eagle Moss, ele não saiu pela editora Abril. Então, é interessante que a gente tem aqui uma edição que está sendo uma republicação, sim, um resgate, mas de um material que só saiu em 2017. Então, é um material clássico, mas que não tinha saído antes.
A gente tem, para fechar essa edição, a gente tem a edição Flash número 66, que não saiu pela Eagle Moss, e ela só saiu aqui no Brasil em DC 2000, número 49, de 1994. Tá? O título DC 2000, finado título DC 2000, então publicou esse material aqui na reta final da DC 2000 também, que esse título foi encerrado logo em seguida. Se não me engano, ele foi até número 54, ou alguma coisa assim. Tá? Então, a gente só tinha publicado pela editora Abril a Flash 66. Tá? Mas eu vou destrinchar toda essa revistinha aqui com vocês. A gente começa, cara, com o material, o roteiro do Mark Waid e em basicamente tudo, tá? A arte disso aqui, cara, vai ter uma variação de acordo com a história. A gente tem, no geral, o Flash Ano 1, desenhado pelo Greg LaRocque, que faz um trabalho muito bom. É um quadrinho com uma arte bem clássica e que funciona muito bem, tá? Eu acho que é isso que eu gosto de quadrinhos dessa época. Ainda não é um quadrinho tão influenciado pela editora Image e traz pra gente o melhor do quadrinho clássico dos anos 80, tá? Com a arte clássica de super-heróis. Eu acho que isso daqui é o que tem de melhor de quadrinho mesmo. Eu gosto muito desse tipo de página, desse tipo de super-herói, dessas cores. Eu acho que isso aqui é maravilhoso, tá? Então a gente tem uma revista espetacular com relação a isso, que vai funcionar muito bem. Ela agrada muito para você que é um novo leitor. Isso aqui é fácil de ler, gostoso de ler, ó. Os quadros são bonitos, são claros, são limpos. A história não precisa de uma diagramação bizarra de páginas, inventiva e tudo mais. Isso também é bom, mas isso aqui é quadrinho clássico de super-herói, cara. E é por isso que eu compro Saga, para ler revista clássica. E aqui eu encontro quadrinhos clássicos. Então a arte do Latorre aqui é espetacular e funciona muito bem. Então ao longo dessas edições todas, a gente vai acompanhar, dessas 5 primeiras edições, a gente vai acompanhar então o Flash Ano 1. E nessa edição a gente vai acompanhar então todo o desenvolvimento do personagem. A gente tem o Wally West já estabelecido como Flash. Ele, depois de ter adquirido seus poderes lá atrás, na época do Flash ainda, o Flash é um personagem da Era de Prata, tá? Ele não é um personagem clássico da Era de Ouro. Ele surge lá nos anos 50 e pouco. E alguns anos depois ele recebe esse parceiro mirim, né? Que é o Wally West, que é o sobrinho da esposa dele, da Iris West. E, milagrosamente, ele consegue os poderes do mesmo jeito. Isso é mais uma das coisas que eu acho bem ruins, mas tudo bem. Deixa quieto, porque vários heróis que eu gosto também ganharam poderes exatamente iguais aos outros e eu não reclamo. Não posso reclamar do Flash, por mais que eu acho tosco. Miles Morales também levou uma picada de aranha radioativa e ganhou os poderes. Eu acho legalzão. Mas aí o Wally West não pode pegar os poderes igual ao tio dele. Enfim, incoerências do Barba, mas deixa quieto. Mas então ele tem esse parceiro mirim, lá, o Kid Flash, que depois vai fazer parte dos Titãs. Ele usa outra roupa, uma roupa amarela e tudo, enfim. Agora a gente já tem estabelecido o adulto atuando como Flash, tá? Nessa história, a gente tem ele relembrando o passado. Então ele vai lembrar em Flash Ano 1, desde o momento em que ele chega na cidade e encontra a tia, que ele ama a tia dele, e encontra esse noivo lá da tia, o chato do Barry Allen. Quem é esse cara? Legal é o Flash. Então ele vai ter todo esse desenvolvimento do personagem, desse menino ganhando os poderes, ainda bem criança, sendo treinado pelo Flash, as primeiras aventuras dele, tudo isso tá aqui na história, tá? Então o Flash Ano 1 traz pra gente os primeiros embates dele contra supervilões, ele ganhando os poderes, então a gente tem um desenvolvimento completo do personagem. E, consequentemente, a gente também tem um aprofundamento no Barry Allen, que, embora esteja desaparecido nesse momento da DC, mas é uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais do personagem, conhecer um pouquinho mais do relacionamento dele com a Iris e um pouquinho do relacionamento dos dois, do Wally com o Barry. Confesso que isso já me ajudou bastante a criar mais empatia pelo Flash, mais empatia pelos dois. E até para isso funciona até para mim que estou lendo Crise Sombria e tem todo um núcleo do Flash em Crise Sombria e eu não tinha tanto apreço, agora eu olho com uma visão diferente. Eu já tenho um prisma diferente porque eu já vi essa interação deles contada em 1990 e pouco pelo brilhante Mark Waid e criou esses laços que agora já me parecem mais interessantes comigo olhando no futuro. Então é uma revista que funciona muito bem dentro dessa proposta. Então a gente começa justamente com esse arco, trazendo a origem do Wally West, Kid Flash, tá? Então tem todas as historinhas aqui, com direito a
o anel que fica com o uniforme, tudo isso está aqui, tá? Material bem legal, vale muito a pena, ok? Depois a gente vai para a edição justamente... Porra, olha que legal isso aqui. Cara, isso aqui é quadrinho clássico. Então ele vai falar sobre vibrar e ultrapassar objetos através da vibração. Tem todas as coisas clássicas e básicas que a gente espera do Flash. Ele vai lutar contra vilão clássico, tá? É tosquíssima aqui essa luta, né? Mas é divertido, é quadrinho clássico, então funciona, tá? Então a gente fecha essa primeira parte com as edições do Flash, o Wally West. Tem uma página... Não vou entrar nessa polêmica, não. Deixa quieto. Vamos lá. Depois a gente vai pro Flash anual, tá? Que saiu em 1995. É o anual número 8. É uma história... Eu vou coçar aqui a cabeça, porque a gente tem aqui, cara, a arte do Humberto Ramos, tá? Ai... E o Humberto Ramos é um homem eu odeio, né? Tem coisas que são muito legais do Humberto Ramos, mas aqui o Humberto Ramos estava muito em início de carreira mesmo e fazendo algumas coisas assim completamente horríveis, tá? Esse Flash ano 2, tá? Essa edição anual, ela traz o dia 2 do Kid Flash, tá? O moleque ali acabou de se tornar Flash e tal, ele ainda está desenvolvendo os poderes e ele vai passar uma aventura ali. A gente volta no tempo justamente para aquele período, tá? Essa página aqui é horrível demais, tá? A tia dele é uma anã aqui. Eu não sei, cara. Eu acho essa página tão feia. Mas tão feia. A gente então tem um Humberto Ramos desenhando esse material. Fazendo algumas coisas assim, bem mais... Tem algumas páginas bem legais, por exemplo, isso daqui eu gosto. Eu acho esse quadro aqui bem legal, tá? Eu acho isso daqui legal. Acho que tem coisas muito boas e eu acho que tem coisas absurdamente horríveis. Mas isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível. E o roteiro também tem algumas coisas nesse roteiro, como o menino vai esperar... É anos 90, tá? É quadrinho de criança dos anos 90. Não adianta eu querer reclamar algumas coisas. O menino vai estar esperando a tia chegar em casa, ele quer surpreender a tia, ele faz um super... A mulher que tem 10 anos. Faz um super jantar e espera a tia de gravata ali, como se ele fosse o marido da tia. Tá? Primeiro que ele fez é uma janta, né? Esperto esse moleque. Mas enfim, deixa quieto, tá? Depois a gente vai para o Speed Force número 1, tá? Um material que vai trazer pra gente uma história com uma arte meio mais ou menos, tá? E essa história aqui, ela não é tão espetacular assim, mas é uma história legalzinha. Mas ela tem um algo a mais aqui que é bem interessante. Porque a gente tem ela tem o roteiro do Mark Waid e o roteiro do Jim Aparo, que por mais fantástico que seja o Jim Aparo, eu não gosto muito de algumas coisas que acontecem aqui, principalmente na arte final da revista, tá? Mas ela vai encontrar aqui um vilão chamado Azul Cobalto. E esse personagem, que aparentemente, esse vilão aqui, ó, que aparentemente tinha aparecido aqui simplesmente por aparecer, tá? Ele vai se tornar... O Mark Waid deixa aqui um mistério no ar, e isso aparentemente ia ficar só por isso. Mas, na verdade, esse vilão vai se tornar depois um vilão muito maior, que a gente descobre que ele é um irmão gêmeo do Barry Allen, Galera, como disse, não sou especialista no Flash. Não manjo nada disso. Mas eu sei da importância desse vilão, porque no futuro ele se revela um vilão muito além do que simplesmente esse cara que apareceu aqui, tá? Então tem essa relevância por ser um vilão que vai ter uma relevância no futuro longínquo do Flash, muito tempo depois disso aqui, tá? Mas é uma historinha aqui, então, da ação dos dois. A gente tem aqui o Barry, o Wally, usando a roupinha amarela, tá? Agindo aqui junto com o Barry, tá? E finalmente a gente tem a última história. É uma historinha bem legal. E é uma historinha com toda a cara de quadrinho clássico dos anos 90. Tá? Então essa daqui tem muito essa cara. O roteiro, obviamente, é do Waid. Tudo que tem aqui tem roteiro do Waid. E a gente tem a arte do Michael Collins. Essa daqui é a ediçãozinha que eu te falei que saiu na DC 2000. Eles estão num cruzeiro ali, ó. E aí começa a ser atacado ali por umas criaturas. E vai ter uma participação
do Aquaman nessa história. É uma revista com toda a cara de anos 90, tá? Toda a cara, tanto na arte quanto no roteiro. Todos os elementos que a gente olha e fala, realmente isso aqui foi publicado em DC 2000, tá? É uma história que funciona, é uma história legalzinha, nada brilhante, mas ok, é uma boa aventura do Flash dentro do conceito anos 90. No fim, cara, a saga do Flash é um título muito legal, principalmente para você conhecer o Flash, para você criar laços e começar a entender como funciona o mundo dos velocistas. A saga do Flash ela vai se desenvolver aqui com esse excelente roteirista, tá? O Mark Waid é um monstro, e aqui ela vai desenvolver vários elementos importantes dos conceitos do Flash moderno. As forças da aceleração, vários dos elementos da forma de se contar a história, da forma de se trabalhar com Flash, vão ser trabalhados nesse material aqui, nas próximas edições de saga. Então essa edição se torna muito importante por causa disso. Além de começar muito bem com a origem do Wally West, que é legal demais. Por mais que seja um personagem que já existia há muito tempo, mas aqui a gente tem todo um trabalho, uma revisitação muito bem feita a respeito dos primeiros dias de Wally West enquanto Flash. Material muito bom. Uma das coisas mais legais que tem na banca para pegar sempre são as edições saga. E a saga do Flash se torna, obviamente, mais uma dessas grandes oportunidades de você pegar um material bom por um preço justo. Que saga sempre tem esse custo-benefício diferenciado. Saga do Flash, cara, tá na banca. E a dica tá dada. Presta atenção, tu vai sair do filme doido pra ler uma revista do Flash. E tu não vai encontrar essa daqui na banca. Compra agora, já lê, já se diverte. Quando sair o filme, tu já tá acompanhando a saga do Flash. Senão tu vai correr atrás dessa e depois você não vai encontrar. Tá? Já vai estar no número 2, no número 3, você vai falar, putz, eu tinha que ter começado. Tinha. Deu mole, o Barba te avisou e você não pegou. Beleza? Então, recado foi dado. Curtiu o programa? Curte o Flash? Barba tá maluco? Falou uma de besteira? Escreve aqui embaixo pra mim tudo que você achou. Deixe seu likezinho. Se você é novo no canal, sejam muito bem-vindos. Espero que você tenha curtido o programa. Eu espero que você volte mais vezes. Então se inscreva, ative a notificação do sininho e volte sempre. Se esqueça de deixar o like e de se inscrever lá no Insta do Barbas, que lá você acompanha muita novidade, muita coisa legal também. E se você for comprar essa ediçãozinha aqui na Amazon e quiser ajudar o canal, use o link do Barba que tá aqui embaixo, que você ajuda demais o trabalho do Barba, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.